Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem e abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos a palavra do Senhor. Peço a Ti, Senhor Deus, que a palavra do Senhor transforme as nossas vidas e os nossos corações, ó Pai, esta noite. Que possamos realmente sair daqui transformados pelo poder que é Teu, ó Pai, o poder do Teu nome, o poder do Teu sangue e o poder da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, que é poderoso, venha atuar em nosso meio e fazer a diferença hoje aqui, Senhor Deus. Para a honra e glória do Senhor, humildemente pedimos, não porque merecemos, mas porque necessitamos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós temos uma sequência de conselhos práticos do apóstolo Paulo, aqui no finalzinho da carta aos 1 Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. São conselhos rápidos, mas com um valor extremamente profundo e doutrinário para a igreja, tanto de Tessalônica quanto para os nossos dias. No domingo passado nós falamos sobre a alegria, regozijai-vos sempre. A alegria do crente não depende de fatores externos. A alegria do crente não depende das circunstâncias que o rodeiam. A alegria do crente depende do seu relacionamento com Deus. Você vai perceber aqui que nesses conselhos práticos, um está interligado diretamente com o outro. Você não consegue praticar um sem o outro. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Você não pode se regozijar sempre se você não tiver oração. Em tudo dai graças. Você não pode dar graças a Deus por tudo se você não estiver orando, se você não estiver alegre no Senhor. Todos eles estão entrelaçados como uma trança. Realmente você não consegue separar um do outro. Então a alegria do crente, como fazendo para os irmãos aqui uma recapitulação, a alegria do crente, ela amadurece, ela cresce, ela prospera na adversidade. Por isso o crente que tem um entendimento disso, ele se alegra no meio das provações, se alegra no meio das tribulações, porque ele entende que Deus tem um propósito com as provações, com as dificuldades que vêm. Com as crises, é amadurecer o crente. Então o crente se alegra, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio às dificuldades, o crente se alegra porque ele sabe que está dentro da vontade de Deus e Deus está trabalhando na sua vida. A alegria do crente é um fruto do Espírito Santo. Não é uma produção artificial do cristão, no qual ele se espreme para tentar sair uma alegria falsa, hipócrita, externa. Não é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Pecado não produz alegria no coração do crente. O pecado deve entristecer o coração do crente. O pecado deve fazer o crente corar de vergonha, chorar, se derramar aos pés da cruz, confessar os seus pecados e abandonar. O crente que se alegra com o pecado, ele tem que rever. Alguma coisa está errada. Reveja a sua salvação. Reveja a sua vida espiritual. Reveja a sua comunhão com Deus. O que alegra o coração do crente é a santificação. O mundo vai pregar para você e para mim: santidade é tristeza, é uma vida monótona, chata,
Uma vida ridícula, absurda, você ouvir esse tipo de música que você não dança, você cantar esse tipo de música, vestir esse estilo de roupa, não usar esse tipo de droga, não beber esse tipo de bebida. Onde há alegria nisso? A pregação do mundo para você, através da mídia, através dos meios de comunicação mundanos, é que para que você seja feliz, você precisa pecar. Mas o crente vai entender, e ele vai pregar isso, que para que eu seja feliz, para que eu tenha a alegria de Deus desenvolvendo em minha vida, eu preciso me santificar. Porque bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor perdoa as suas iniquidades. Este é um homem feliz. A alegria do crente, por ser fruto do Espírito Santo, ela também é evidência de salvação. Se você encontra um cristão que vive desanimado, que vive deprimido, porque não conseguiu as conquistas na sua vida, porque os seus sonhos se desfizeram. Novamente, não estou pregando acomodação, o crente tem que trabalhar. O mandamento é 6 dias trabalharás, e um dia você separa para o Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O nosso sábado é o domingo, onde o Senhor Jesus ressuscitou, e é ali onde nós adoramos a Deus, guardamos o domingo para o Senhor. Então o crente tem que trabalhar, tem que ser realmente diligente, tem que ser esforçado. Preguiça é pecado. E há condenação para quem é preguiçoso, você vai ficar pobre. Isso é que a Bíblia diz. Mas, irmãos, a alegria do crente, por ser fruto do Espírito, ela é evidência de salvação. Se o crente vive decepcionado, triste, murmurando porque não tem aquilo que ele gostaria de ter, com aquele desejo egoísta, ou se ele só se aproxima de Deus para conseguir os seus desejos carnais para serem satisfeitos, também precisa ver ter alguma coisa errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus próprios deleites e desejos carnais e pecaminosos. O profeta Abacuque, bem claro, dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da vide, ainda que não haja animal no campo, etc. Não lembro exatamente todas as palavras do versículo, mas em outras palavras está dizendo: ainda que falte tudo, não haja alimento nenhum, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Seja a fonte da alegria de Abacuque, a fonte da alegria de Paulo, a fonte da alegria de Jó, a fonte de alegria do crente é o Senhor e deve ser o Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Então, não é nos seus recursos financeiros, não é no seu casamento, não é nas suas amizades, não são nos prazeres pecaminosos e carnais. A sua alegria tem que ser o Senhor. Se tudo faltar, se você tem o Senhor, essa é a sua alegria, teu sustento, seu guia. Então a alegria do salvo, hoje, ainda há interrupções. Somos alegres, nos alegramos no Senhor, nos alegramos na esperança de encontrar com o Senhor, mas ainda a alegria do salvo, há interrupções no meio do caminho. Ainda choramos, ainda sofremos, ainda nos decepcionamos. Não é pecado chorar. Eu não estou aqui pregando que se você é uma pessoa do Senhor, é uma pessoa alegre, você não vai chorar. Não é isso. Ainda temos isso. Mas há uma promessa em Isaías 35, que há um caminho, que naquele caminho só os redimidos do Senhor andarão, e ali haverá alegria eterna, e a tristeza fugirá dos salvos. O Senhor Jesus Cristo prometeu: hoje vocês choram e o mundo se alegra, mas haverá um dia em que a vossa tristeza se converterá em alegria, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Ninguém. E o livro de Apocalipse nos promete também que naquele dia, e eu vou me segurar aqui para não chorar, porque esse versículo é muito forte pessoalmente para mim, que naquele dia haverá o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e ele será o seu Deus, e eles serão seus filhos, e o Senhor Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. A alegria eterna do crente está por chegar. Crente, hoje você sofre, hoje você chora, hoje está difícil, mas a alegria será eterna. A alegria que o Senhor dá é eterna. Então começa aqui
e permanece na eternidade. É como eu sempre digo, tudo que é do mundo passa, tudo. Pode pensar, qualquer coisa que é do mundo vai passar, até a tua própria vida vai passar, mas tudo que vem de Deus é eterno. A vida é eterna, a alegria é eterna, a paz é eterna, o amor é eterno, a satisfação do crente é eterno. O louvor começa aqui, muito bonito, né? Nós cantamos, vamos continuar louvando, porque o que é de Deus, o que é para Deus é eterno. Então invista na eternidade, invista em coisas eternas, e não em coisas passageiras, mundanas, que vão tudo ficar por aí, vai tudo se desfacelar, vai tudo se acabar, apodrecer, vai tudo passar. Invista na eternidade. Viva uma vida que vale a pena. Viva uma vida à luz da glória de Deus, à luz da glória que há de ser revelada na tua vida. É isso, assim que você deve viver. Esse deve ser o pensamento do crente. Regozijai-vos sempre. Para uma igreja que estava debaixo de perseguição, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre. Com licença. E hoje nós vamos falar sobre orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu sei que vou falar sobre oração, mas antes de pregar o que eu tenho para pregar hoje, eu quero lembrar algumas coisas para os irmãos aqui. Em primeiro lugar, vocês sabem que o Espírito Santo tem uma espada. Quando você fala sobre a armadura de Deus, em Efésios 6, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo tem uma espada. E com essa espada, a espada é uma arma de ataque. É uma arma de ataque. É uma arma para ferir. O Espírito Santo tem uma espada. Qual é a espada do Espírito? Os irmãos sabem qual é a espada do Espírito? Eu não ouvi. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que essa espada do Espírito Santo é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que era aquela adaga romana antiga, que tinha aquele formato que cortava dos 2 lados, que servia exatamente para dar um golpe mortal e perfurar. E diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada, alguma de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Você consegue dizer para mim onde está a divisão da tua alma e do teu espírito? Pode chamar o teólogo, PhD, doutor, ele não vai conseguir explicar para você a diferença entre alma e espírito. Ele vai suar a camisa para ter. Eu já tentei explicar a diferença entre alma e espírito, mas a palavra de Deus, ela consegue atacar no cerne da nossa vida, na alma, no espírito, no interior, na parte invisível. E não só isso, mas ela penetra também, faz divisão entre os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Ela perfura, machuca, dói, e é para doer. Eu lembro uma vez aqui, nosso querido irmão Luciano, quando estava passando aquele período conosco. E uma vez eu preguei uma mensagem muito dura aqui, numa quinta-feira, quando nós fomos lá para trás, na oração dos homens, e ele orava e dizia: Senhor, machuca mesmo, Senhor, nos machuca, dói. Precisamos sentir essa dor. Amados, a palavra de Deus também fala sobre a espada, que aquele que está pregando a palavra de Deus, ele tem que apresentar-se como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Essa espada do Espírito Santo, o pregador ele precisa manejar bem, corretamente, porque se ele der o golpe errado, ele pode perder uma vida, pode perder uma alma. Então, ou seja, se é a espada do Espírito, palavra de Deus, isso é muito sério, muito importante. E o meu desejo essa noite aqui é que os irmãos não olhem para mim, para aquele que vos fala, mas realmente olhem para o Senhor e orem já, pedindo: Senhor, fale comigo através da tua palavra. Modifica a minha vida, modifica o meu coração.
Que seja realmente o Senhor hoje me transformando. Esse é o meu desejo. Que a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de fazer isso. Quando você prega a palavra, há dois resultados possíveis. Ou você vai se curvar diante da palavra de Deus e amar mais a Deus, ou você vai virar as costas para a palavra de Deus e odiar mais a Deus. E o meu desejo é que hoje à noite, ao sair daqui, todos nós aqui possamos amar mais a palavra de Deus. Embora eu saiba que provavelmente isso não vai acontecer. 100% aqui não vai sair daqui amando mais a palavra de Deus. Orai sem cessar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós suplicamos a Ti, a Tua bênção e a Tua direção para esta mensagem que precisamos ver hoje. Fala conosco através da Tua palavra, a espada do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Orai sem cessar. Se você pensa assim, orai sem cessar, como eu vou fazer isso? Não vou viver mais. Se eu ficar orando o tempo todo, eu preciso conversar com outras pessoas, eu preciso fazer outras coisas. Esse é um mandamento, parece que impossível de se realizar, um mandamento impossível, parece de se praticar. Orar constantemente sem parar. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Orai sem cessar. Para o crente que se regozijar sempre no Senhor, como disse no versículo anterior, ele precisa estar em comunhão constante com Deus em oração. Então, orar sem cessar não significa você orar sem nenhuma interrupção. O tempo todo, orando sem parar. Não é isso que quer dizer orar sem cessar. Orar sem cessar significa que o crente deve ter o hábito constante da oração, perseverar em oração, ser alguém que realmente se esforça na oração, diariamente gastando tempo com Deus em oração. Pasmem com o que eu vou dizer agora. Há crentes que não oram, há filhos de Deus que não oram. Eu até me preocupo, como que um crente em Cristo Jesus não ora? Será que é crente mesmo? Eu me pergunto, será que é realmente um cristão? Há outros filhos de Deus que oram pouquíssimo, que só realmente só lembram de orar quando as coisas estão difíceis. Fazem como Jonas: na minha angústia orei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Só na angústia lembro de orar a Deus. Só na angústia, no tempo da dificuldade, oram pouquíssimo, não tem comunhão com Deus em oração, não se lembram de orar, só lembram de orar quando as coisas apertam. E isso é porque Deus é misericordioso, porque Deus permite na graça dele, na misericórdia, as coisas se dificultarem para nós podermos orar, porque Ele ama ter comunhão conosco através da oração. Então a pergunta que eu faço para os irmãos hoje é: qual a possibilidade desse tipo de crente que não ora, que ora pouquíssimo, ou que só lembra de orar nos tempos de angústias e dificuldade, qual a possibilidade desse tipo de crente regozijar-se sempre no Senhor, se ele não tem comunhão com o Senhor através da oração? Qual? Nenhuma! Como você vai regozijar-se no Senhor se você não ora? Se você não tem comunhão com Deus? Se você não depende de Deus em oração? Então, orar sem cessar, oração, não é apenas falar com Deus. A oração é dependência de Deus. Dependência de Deus. Na oração, nós não apenas mantemos a nossa comunhão com Deus, mas também nós mantemos a nossa dependência de Deus. Quanto mais oramos, mais dependentes de Deus nós nos tornamos. E quanto mais dependentes de Deus nós nos tornamos, mais nós percebemos que mais dependentes deles nós somos. E se por alguma razão nós paramos de orar, somos realmente dependentes, nós paramos e pensamos: por quê? O que está acontecendo? Eu não consigo ficar sem orar, eu não consigo ficar sem falar com meu Deus, eu preciso voltar para o meu Deus. Senhor, e corre, e se ajoelha, e sente falta daquele tempo de comunhão com Deus em oração. E é isso que a palavra de Deus está dizendo: orar sem cessar dependa de Deus a cada dia, a cada momento em oração. A tal ponto que se você parar de orar, você se sente vazio, se sente mal. Se for para sentir abstinência, que seja abstinência da oração, para voltar correndo para orar.
e ter essa comunhão com o Pai Celestial que tanto nos ama. Dependência. Crentes, dependam de Deus. Dependam de Deus, crentes. Não dependam dos seus próprios entendimentos. Não se apoiem no seu próprio entendimento, como diz o livro de Provérbios. Não se estribes no teu próprio entendimento. Não dependa das tuas capacidades intelectuais. Você é inteligente, parabéns porque você é inteligente. Que Deus te abençoe, mas não dependa da sua inteligência, da sua capacidade intelectual. Crentes, não dependa da sua força física, da tua capacidade física, do seu trabalho. Não confie no seu dinheiro guardado no banco. Não dependa do seu dinheiro guardado no banco, dos seus investimentos. Confie em Deus, dependa de Deus. E essa dependência de Deus, você vai demonstrar orando. Ore ao Senhor, dependa de Deus em oração. Não dessas coisas passageiras que o mundo oferece. A oração do crente deve ser diária. É importantíssimo que cada filho de Deus tenha o seu hábito de separar o seu tempo de oração diário. Importantíssimo, não digo só importantíssimo, mas como eu digo, vital. Você separar cada dia o seu tempo para orar. Nunca é demais repetir a importância da oração na vida do crente. Sabe por que eu sempre repito e enfatizo? Porque eu sei que a tendência de cada crente é esfriar na oração, é deixar de orar, é abandonar o canto secreto, é abandonar o seu devocional diário. Essa é a tendência minha e tua. Como seres humanos, pecadores que somos, nós queremos cada dia mais ficar longe da oração, longe de Deus. E aí, Deus vem falar para você: volta. Venha orar. Você me abandonou. O nosso encontro diário agora não está acontecendo mais. Por quê? O que está acontecendo? Volte a ter o meu tempo devocional, a hora tranquila, a hora secreta, sei lá, o nome que você chama, mas é aquele tempo especial entre você e Deus. Não abandone o seu tempo de oração com Deus. Todos nós aqui temos nossas tarefas. Temos nossos trabalhos, nossas preocupações. O tempo, a cada dia que se passa, é mais curto para cada coisa. Parece que tudo realmente está atropelando uma coisa por cima do outro. Nós temos as senhoras, donas de casa, têm as suas tarefas, cuidar dos seus maridos, cuidar dos seus filhos. Nós temos os trabalhos, os filhos, os estudos e assim por diante. Cada um de nós temos nossas preocupações e nossos investimentos, nossa família. Mas eu pergunto mais uma vez, qual é a prioridade número 1 do crente? A prioridade número 1 do crente qual é? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas os gentios procuram. Você é gentio ainda? Você é gentio ainda? Não, você é filho de Deus, adotado na família de Deus, você é da igreja de Cristo. Não se preocupe, pois, com essas coisas que os gentios procuram. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? O meu tesouro. Porque onde tiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Busque primeiro o lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, crentes, prioridade do crente é a oração, é o reino de Deus. E prioridade exige sacrifício. Prioridade exige sacrifício. Quando a prioridade é o trabalho, nós sacrificamos. Acordamos cedo, levantamos cedo, alguns 3, 4 horas da manhã, pegar ônibus ou pegar engarrafamento, se deslocar, viajar. Essa é a nossa prioridade. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu dinheiro. A prioridade é a minha família. Eu me esforço para ter o tempo com a minha família. Quando a minha prioridade é o meu descanso, eu arranjo tempo para descansar, para ficar com a minha família, assistir uma partida de futebol, assistir um filme, passear e assim por diante. Nós temos muitas prioridades e aquilo que é prioridade na nossa vida, nós sacrificamos as coisas ao nosso redor. Ou você deixa de ir trabalhar para ficar com a sua família, ou você deixa de ir trabalhar e ganhar o dinheiro suado do seu sustento para ir passear no shopping. Não, porque a prioridade na sua vida naquele dia, naquele momento, é estar no trabalho.
Infelizmente, muitos crentes não estão colocando como prioridade o reino de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Muita dedicação para o trabalho, muita dedicação para o descanso, muita dedicação para os filmes, muita dedicação para muitas coisas. Mas na hora de dedicar-se para o Senhor, para a oração, para o joelho dobrado, para a leitura da palavra de Deus, isso fica em terceiro, quarto, quinto, último lugar. E se lembrar de orar, e se lembrar de ler a Bíblia, quando a prioridade número 1, antes de tudo, é meu Deus e o reino do meu Deus, e a sua vontade, para que a sua justiça se cumpra na minha vida. Ler a Bíblia, depois eu leio. Orar, depois eu oro. Ir à igreja, eu posso ir no outro culto? Afinal de contas, temos 3 cultos por semana. Domingo de manhã, domingo à noite, quinta, eu escolho um desses. Se está chovendo, está chuva, não vou para a igreja. Se está calor, muito quente, não vou para a igreja. Se estou cansado, não vou para a igreja. Desculpas e desculpas e desculpas. Se está chovendo, eu vou trabalhar. A comunhão com Deus, infelizmente tem se tornado opção e não prioridade na vida dos crentes. Eu escolho ter comunhão com Deus, eu escolho ter prioridade com Deus ou não. Assim tem sido a vida de muitos crentes. E nós temos visto crentes cada vez mais fracos, crentes cada vez mais carnais, e igrejas cada vez mais fracas e cada vez mais carnais. Sem o poder de Deus, sem a mão do Espírito Santo agindo, sem salvação de almas, irmãos caindo em intrigas, em contendas, em invejas e ciúmes e obras da carne, porque a vida dos crentes, no seu particular, no seu dia a dia, não está cheia da oração, não está cheia do Espírito Santo, e isso automaticamente reflete na vida, no comportamento do crente e na vida coletiva da igreja, automaticamente. Então, cuidado para você não se tornar um crente infrutífero. Cuidado com as preocupações deste mundo, trabalho, família, estudos, cuidado para isso não roubar a sua prioridade, que é o reino de Deus. Cuidado com as distrações deste mundo, meios de comunicação, TV, internet, filmes, séries, esportes, futebol, etc, etc, etc. Hoje pela manhã na classe dos homens, pela manhã, estávamos falando no final de Romanos 13, que nós estamos vivendo em uma época, um tempo muito difícil. Estamos vivendo em um tempo onde o pecado cada vez mais aumenta, a iniquidade aumenta cada vez mais, o amor se esfria. Mas a noite já está acabando. Vimos isso hoje em Romanos. A noite já está acabando, o tempo do pecado, da morte, da miséria já está acabando, o dia está raiando, o Senhor Jesus está voltando e tudo isso vai acabar. Então, sabendo nós que o tempo está acabando, aí que nós devemos nos revestir mais da luz, aí que nós devemos nos revestir mais do Senhor Jesus. E eu fiz uma pergunta, irmãos, como nós podemos nos revestir mais do Senhor Jesus Cristo em nossos dias? E um homem deu um testemunho falando, remindo o nosso tempo. E ele deu um testemunho dizendo, eu achei muito corajoso da parte daquele homem. Os homens que estão aqui vão saber quem é, e óbvio, porque por questões éticas eu não vou dizer, porque foi um momento particular que nós tivemos ali. E aquele homem falou assim, olha, eu gosto muito de filmes. E houve um dia que eu estava à noite e falei, agora eu vou parar um pouco para ler a Bíblia e orar. Ah, mas tem essa série aqui do arqueiro, eu vou ver só mais um episódio. Foi ver a série, pegou no sono e não se lembrou, perdeu o tempo de oração, perdeu o tempo de leitura da Bíblia, perdeu o tempo da comunhão com Deus. E eu falei, obrigado, Senhor, porque eu não estou pregando sozinho aqui. Deus está levantando pessoas para confirmar aquilo que o pastor está dizendo. Deus está confirmando através de exemplo de pessoas que estão vivendo isso em nosso meio, dizendo, eu tenho dificuldades com isso. E louvado seja Deus, e que Deus ajude aquele homem a poder, a não cair mais nessa falha. E cada um de nós, porque todos nós somos sujeitos a essas distrações.
É muito fácil você se distrair e perder o tempo que é para Deus. Perder, e foi isso a expressão que nós usamos hoje pela manhã, ele perdeu aquele tempo. Como vai recuperar agora? Perdeu. Foi embora aquela oportunidade de ouvir a voz de Deus naquele momento. Foi embora aquela oportunidade de se encher mais do Espírito Santo naquele momento. Então não se esqueça, irmãos, da sua prioridade. É o reino de Deus. Não se esqueça disso. Não existe crente espiritual sem oração. Não existe crente espiritual sem oração. Atenção que eu vou dizer aqui. Não importa o tempo de convertido que você tem. Não importa se você tem 1000 anos de conversão, 300 anos participando dos cultos da igreja. Não importa. Se você não tem uma vida de oração, você não é um crente espiritual. Você ainda é um menino. Você ainda está no leite, você ainda precisa crescer espiritualmente, porque o amadurecimento do crente, o crescimento espiritual do crente, se dá na sua comunhão secreta com Deus. A participação nos cultos, ouvir a pregação da palavra de Deus é importantíssima. Eu não estou aqui menosprezando, eu não estou aqui diminuindo o valor da pregação pastoral, não me entenda mal. Mas apenas a pregação do domingo não é suficiente para você crescer espiritualmente. Se você fica 6 dias sem comer e chega no 7º dia, você fala, vou fazer um lanchinho aqui. Você vai ser uma pessoa forte, sadia? Óbvio que não. A mesma coisa da vida espiritual. Se você passa a semana inteira sem se alimentar da palavra de Deus, sem orar, e chega no domingo, você acha que ao ouvir uma pregação, por participar do culto, você vai se tornar um crente forte para resistir às tentações do diabo, para resistir à força da sua velha natureza, para você se manter firme nas provações, você está muito enganado. Você é um crente perdedor, você não é uma crente vitoriosa. Você precisa da comunhão com Deus em oração. Você ainda está como uma criança de colo, tomando do leite materno. Mas conforme você vai orando, conforme você vai tendo essa comunhão com Deus, conforme você vai dependendo de Deus, Deus vai te fortalecendo, você vai crescendo, você vai começar a discernir melhor as questões espirituais, você vai começar a entender melhor a palavra de Deus. O mundo, o reino espiritual, você vai começar a entender melhor o que está acontecendo ao seu redor. Você vai começar a perceber a mão de Deus, vai começar a ser usado mais por Deus. E aí você vai amadurecendo, se tornando um homem, uma mulher madura na fé, um adulto de verdade. Não uma criança recém-nascida, precisando ainda do leite materno, mas alguém que realmente agora se alimenta de carne, de alimento de verdade. E agora pode sim vencer as tentações do diabo, com o poder do Espírito Santo, pode sim ser fiel nas tribulações, pode sim regozijar-se no Senhor, porque assim você está caminhando com Deus, e assim você tem a força de Deus na sua vida. Sem oração, sem um caminho secreto, você não consegue isso, não adianta. E irmãos, esse amadurecimento espiritual não se adquire com soberba. Não é porque você conhece muito da palavra de Deus, você tem muito conhecimento da Bíblia, que quer dizer que você é espiritual. Esse crescimento espiritual se dá com humilhação, com abnegação, com dependência de Deus, oração em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensa publicamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ok? Os crentes sabem, com exímia perfeição, fingir espiritualidade. Os crentes sabem desenvolver uma hipocrisia espiritual que é de surpreender. Você acha que por estar aqui na igreja, vendo o seu irmão em Cristo, ou você mesmo,
porque ele está bem vestido, a sua irmã em Cristo está bem vestida, porque sabe falar como crente, sabe cantar como crente, sabe agir como crente age. Você acha que aquele crente ali é um crente maduro na fé, é uma pessoa espiritual? Cuidado, as aparências enganam. As aparências enganam. Então, muito cuidado. Mas Deus conhece o coração de cada um. Não adianta, você pode enganar todo mundo. Você pode chegar na igreja aqui e ser um santo, uma santa, um exemplo. Mas durante a semana, você e Deus sabem o que você está fazendo. Você e Deus sabem o que vocês estão assistindo. Você e Deus sabem como você está tratando a tua família. Você e Deus sabem. Vocês sabem. Os pecados ocultos que você tem praticado, as músicas que você tem ouvido, as palavras que você tem falado, Deus está vendo. E aí chega na igreja, chegou o nosso irmão exemplo. Eu lembro que tinha nos acampamentos, era o acampante padrão, alguma coisa assim, aquele que era o que deu o melhor exemplo durante o acampamento inteiro. E ele era premiado no final porque ele teve um bom comportamento. Você vê o crente padrão. Mas durante a semana não tem comunhão com Deus, não ora, é pecado sujo, pesado, pesado. Hoje é noite de ceia, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Cuidado com a hipocrisia espiritual. Cuidado com aquela aparência de crente, mas Deus conhece o interior, Deus conhece o coração. Cuidado com os pecados ocultos no coração. Confessa e deixa enquanto há tempo. Não tome da ceia do Senhor indignamente. Humilhe-se diante do Senhor, vai buscar Deus em oração, vai pedir perdão, santificar-se para ter a comunhão plena com Deus. Há crentes que você acha que são espirituais, mas no fundo são crentes carnais. Carnais e prejudicando a obra de Deus, prejudicando o andamento da obra de Deus. Como Acã, com aquele pecado escondido. Todo o povo foi para destruir uma cidadezinha. Manda 300 homens, uma cidade pequena, rapidinho a gente derruba eles. E perderam vergonhosamente. E de repente a igreja para e fala: por que estamos perdendo na batalha contra o inimigo? E Deus está falando: tem pecado dentro da igreja. Tem pecado escondido dentro da igreja. Revela, Senhor. Revela e limpa a tua obra, limpa a tua igreja. Que todo pecado caia por terra. Porque a igreja do Senhor é um lugar de arrependimento, é um lugar de perdão, e é um lugar de santificação, mas é um lugar também de juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus. Arrependimento, irmãos, santificação. Você vem com o pecado escondido para dentro da igreja, você está atrapalhando a obra de Deus avançar, está atrapalhando todo um grupo, e Deus está vendo, e Ele vem cobrar. Senhor, diziam na época de Josué, Senhor, o que está acontecendo? Porque perdemos? Tem pecado, tira o pecado do arraial. Ora, irmãos, nós nunca vimos uma geração com tanta tecnologia, com tantas facilidades, com tanto incentivo, com tantos recursos para conhecermos melhor a Deus, para conhecermos melhor a palavra de Deus, com tantos livros, com tanta informação, com tantas pregações online. Nunca vimos uma geração com tantas facilidades. Ao mesmo tempo, nós nunca vimos uma geração tão fraca na fé, uma geração de crentes tão carnais, crentes sem amor, crentes sem fé, crentes sem esperança, crentes sem o poder do Espírito Santo. O que está acontecendo? Por que isso? Porque não há oração, os crentes não estão obedecendo a palavra de Deus. Orai sem cessar, dependei de Deus em oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que vem em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não há mais poder, a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, porque os crentes estão abandonando a oração. E coletivamente, como eu já disse, isso vai prejudicando a igreja. O pecado vai entrando sorrateiramente, escondido,
e vai minando, vai proliferando como fermento, vai derrubando a obra de Deus. Mas quando a oração, onde a luz, as trevas se dissipam, as trevas vão embora. Então, irmãos, oremos. Vamos orar. Vamos dobrar o joelho. Se você tem a sua prática de oração, ore mais. Persevere mais em oração. Incentive mais os teus irmãos a orar. Porque a nossa igreja está precisando de oração e muita oração. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos chegar a um ponto de dizer, está bom demais assim. Não, a obra de Deus ela é feita para avançar e derrubar os portais do inferno. Nós vamos avançando, marchando, e o inferno vai tentando levantar portas, e nós, com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra, com o poder da oração, nós vamos derrubando as barreiras que o inferno tenta colocar, vamos entrando realmente no terreno do inimigo e ganhando almas, restaurando vidas, trazendo pessoas ao arrependimento, pregando o evangelho do arrependimento. Crentes vão se fortalecendo, crescendo, famílias vão se estruturando. O poder de Deus vai vencendo com o poder da oração, mas se nós não oramos, nós vamos ficar parados, e se ficamos parados, nós vamos regredir. E eu temo que é isso que aconteça com a nossa igreja. Nunca vi isso. A tecnologia e a prosperidade está acabando com a vida espiritual de muitos crentes. Cuidado para não acabar com a tua vida também, se é que já não acabou. Uma das palavras que realmente, de todas as conversas que eu tive com o pastor João, as palavras que eu gravei como escrita em uma pedra, foi quando ele um dia para mim, eu estava pegando carona com ele, e ele me disse assim, ô irmão, aquele jeito dele, né? A prosperidade está acabando com a vida espiritual dos crentes. Só isso. Nunca parei para pensar tanto nessa frase. A prosperidade está acabando com a vida espiritual dos crentes. Não deixe a tecnologia, a prosperidade, as distrações, os filmes acabar com a sua fé. O reino de Deus é prioridade. Oração é prioridade. Prioridade, irmãos. Prioridade. Não perca a sua prioridade. Todas essas coisas vão passar. As coisas de Deus não. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Nós vamos cantar mais um hino neste momento. Logo após, então, eu volto com um apelo. Amém. Podem sentar. A palavra de Deus diz em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 5: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Quem sabe a palavra de Deus falou com alguém aqui hoje à noite? Você precisa voltar a praticar a oração em secreto. Você precisa voltar a orar mais. Você precisa voltar a priorizar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem sabe a palavra de Deus falou com alguém aqui hoje à noite. Então eu apelo a você neste momento, que enquanto os instrumentos tocam, que você possa orar a Deus e dar a sua resposta a Deus diante daquilo que foi dito hoje. Então, enquanto os instrumentos tocam, é o tempo de oração. Enquanto isso, os irmãos, por favor, podem buscar os elementos da ceia. Ó Deus, graças te damos, Senhor Deus, por essa noite, em que pudemos estudar a palavra do Senhor e ver, Pai, a importância que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor, amarmos o Senhor como prioridade em nossas vidas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos firmes e fiéis nos nossos devocionais, no nosso tempo de oração, intercedendo uns pelos outros, pedindo pela obra do Senhor, para que possamos ver, ó Pai, nosso progresso espiritual, tanto pessoalmente quanto coletivamente.
Nós pedimos humildemente para Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.